Olá pessoal, tudo bem? Aqui na playlist do Direito do Cidadão, hoje é dia da gente conhecer o trabalho do Supremo Tribunal Federal, o chamado STF, que está todos os dias aí no noticiário, todos os dias sendo objeto de um julgamento importante, sendo palco, de um julgamento importante, sendo palco de alguma polêmica ou tomando alguma decisão aí que é muito relevante para o nosso país. O Supremo Tribunal Federal é a mais alta corte do judiciário brasileiro. É o tribunal mais importante do país. Como é que é a sua composição? O STF ele é formado por 11 juízes, membros do judiciário, que são chamados de ministros. Na verdade, na sua carreira pregressa anterior, esses 11 ministros não necessariamente eram juízes. Eles podem ser juízes, advogados ou membros do Ministério Público, procuradores, promotores de justiça, que foram promovidos a ministros do STF por meio de um processo que é todo regido pela Constituição Federal. Esse processo faz com que sejam formadas listas de candidatos de muito saber jurídico e de ampla experiência aí na atuação jurídica, e essas listas são submetidas então ao presidente da República. Então tem aí uma interferência do Executivo, o presidente da República escolhe o melhor candidato de uma lista dos 3 mais habilitados, melhor selecionados aí para o cargo, e depois esse nome é aprovado pelo Senado Federal, tá? Bom, aí a gente vai ter um ministro, e esse ministro vai ficar no cargo lá no STF até quando ele quiser, até a sua aposentadoria compulsória, que vai acontecer lá aos 75 anos, quando ele completar 75 anos. Então, esses são os ministros que compõem o STF. Quais são as funções do STF? Então, ele tem uma função revisional. Ele faz um novo julgamento daqueles processos que foram julgados lá nos tribunais inferiores, na primeira instância, lá nos fóruns, nas varas, lá dos diversos estados, e também depois esse processo foi lá para os tribunais de justiça, que a gente chama de segunda instância, e quando se percebe que houve alguma afronta à Constituição Federal, que alguma norma da Constituição Federal foi violada, que alguma regra constitucional foi em algum desses processos desconsiderada, não foi levada em consideração, não foi observada, então pode haver um recurso desses processos ao STF para que o STF verifique então se houve mesmo essa violação à Constituição e corrija esse erro. Então essa é uma das funções do STF, é a função revisional, de fazer uma revisão de processos anteriores em que tenha havido algum tipo de violação à Constituição Federal. Mas não é só isso que o STF faz, tá? O STF também faz o controle de constitucionalidade das leis. O que é isso? Quando uma lei entra em vigor, ela obviamente tem que respeitar a Constituição Federal. Ela tem que estar de acordo com essa lei mais importante do nosso país, que vai ditar os princípios, os valores jurídicos do povo brasileiro, do Estado brasileiro, da sociedade brasileira. Quando uma lei que entra em vigor, infelizmente, de alguma forma conflita com a Constituição Federal, cria esse conflito, cabe ao STF fazer essa análise e, se for o caso, tirar essa lei de vigor. Como é que isso funciona? Uma entidade de classe representativa, como um sindicato, como a OAB e outras mais, vai entrar no STF com uma ação chamada Ação Direta de Inconstitucionalidade. E o STF vai então avaliar se realmente aquela lei que está sendo questionada, se essa lei é inconstitucional, ou seja, incompatível com algum dispositivo da Constituição Federal. Se assim for considerado inconstitucional essa lei, parcialmente ou até totalmente, o STF é o único órgão do Poder Judiciário que tem o poder de tirar essa lei de vigor. Isso se chama revogar a lei, extinguir, acabar com ela. Então a gente sabe que as leis são feitas pelo poder legislativo, só o legislativo faz, só o legislativo extingue, com exceção das leis que são inconstitucionais e que são declaradas assim inconstitucionais pelo STF.
nesse caso, ele tem o direito de tirar de vigor. Bacana, né? É muito bom conhecer a estrutura do Poder Judiciário e esse órgão que é tão importante nas nossas vidas. Fica conosco aqui no Power Ju, sabe por quê? Porque aqui a informação jurídica é poder. Até mais!